Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Estudos para a Vida. Vamos agora dar continuidade à nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos voltamos ao 12º capítulo da obra, mais uma vez, que tem o título Amar os vossos inimigos, ou Amai os vossos inimigos, melhor dizendo. Vamos começar agora a estudar as instruções dos Espíritos no primeiro de seus itens, que é o item A Vingança. Esse item, correspondente ao subitem 9 do capítulo, é composto por apenas 2 parágrafos com a instrução do Espírito Júlio Olivier. Esse item, em resumo, podemos dizer que esse item apresenta as principais características da vingança, além de defini-la como sendo uma paixão, portanto, um sentimento profundo, né? Além disso, ainda o item mostra as consequências da vingança para aquele que a sofre em uma determinada circunstância, em uma determinada situação. Pelo menos em uma situação nós vemos aqui as consequências de uma vingança. Além de tudo isso, o item coloca a vingança em forte oposição à conduta espírita, a conduta cristã. Portanto, esse é o resumo do nosso item. Para a gente pensar um pouquinho naquele aspecto de continuidade ao qual nós sempre nos voltamos, vamos lembrar que vimos anteriormente que é preciso retribuir o mal com o bem. Vimos também como melhorar a nossa postura emocional, a nossa condição emocional diante das ofensas e dos males que recebemos. E além de tudo isso, ainda fomos orientados a amar os nossos inimigos. Então, anteriormente, vimos a necessidade de retribuir o mal com o bem, de melhorar a nossa situação emocional, tudo isso para que a gente possa cumprir o ensinamento do capítulo, que é amai os vossos inimigos. Bem, agora nós veremos um pouquinho da conduta oposta ao que foi dito nos itens anteriores. Os itens seguintes, inclusive das instruções dos Espíritos, trarão justamente essas condutas opostas, a começar por esse que nos apresenta a vingança. Essa é a ideia de continuidade. Bom, a gente viu o que devemos fazer anteriormente, e agora a gente pode estudar um pouco como tem sido a conduta humana em relação agora à vingança, na sequência outros itens como o ódio, o duelo e assim por diante. Como tem sido a postura humana? Tudo isso, se a gente comparar com o que a gente viu anteriormente, nos dá uma boa ideia do caminho que a gente tem pela frente. Essa é a ideia de continuidade. Além do que, vale a pena sempre a gente lembrar que, apesar de estarmos tratando de itens que tem, como no caso desse momento, o título A Vingança, nós somos orientados a como combatê-la durante o item. Por isso, eles são colocados aqui no Evangelho, como ensinamentos complementares mesmo àquilo que nós já vimos anteriormente. Então, vamos ao primeiro parágrafo, que nós dividimos aqui em 2 partes. Para um parágrafo um pouquinho maior, a gente coloca a primeira parte dele primeiro na tela. Então, começamos assim. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Então aqui a vingança e o duelo aparecem como as últimas expressões humanas de tempos primitivos, nos quais ainda éramos dominados por sentimentos e inclinações perniciosas a todos. Essa palavrinha que está grifada aqui, guante, significa, o guante é aquela luva de ferro que compunha a armadura na antiguidade, dos antigos cavaleiros. Então o guante era aquela luva de ferro que protegia a mão dos cavaleiros. Então isso dá um sentido interessante à frase, Um dos últimos vestígios, tanto a vingança como o duelo, são últimos vestígios de hábitos selvagens. Esses hábitos, que eram como guantes, como luvas pesadas,
que caíam sobre a humanidade no começo da era cristã. Bom, como eles são últimos vestígios desses hábitos, eles são, quando acontecem, desejos de vingança e de duelo, nós temos indício certo do estado de atraso dos homens que se entregam a isso, e mesmo dos espíritos que inspirem esses sentimentos, Então, se nós temos aqui dois hábitos apresentados como indícios de atraso para aqueles que se entregam a eles, isso serve tanto para encarnados como para desencarnados. Muitas vezes, espíritos desencarnados nos inspiram a querermos nos vingar, a querermos duelar. Então, espíritos que a isso inspiram também são tão atrasados quanto os homens que se entregam a essas práticas. Segue o texto. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento, olha aqui, sentimento de vingança, deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então, nesse último trechinho, dessa primeira parte desse primeiro parágrafo, nós temos uma ideia forte aqui, de que aquele que se nega a perdoar não está seguindo os ensinos de Jesus e nem os ensinos da doutrina espírita. Portanto, não é espírita e nem cristão. A principal condição para sermos espíritas e para sermos cristãos está justamente no nosso esforço em seguirmos os ensinamentos de Jesus, em seguirmos os ensinamentos da doutrina espírita. Então, aquele que já se nega a perdoar não pode se dizer espírita nem cristãos. É claro que alguns fingem perdoar, e usam artifícios que fazem com que seu adversário se desarme e se fragilize, apenas para poder se vingar melhor, não é? Então a gente vê aqui que falsidade e baixeza são muitas vezes companheiras da vingança. É isso que está sendo dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Inclusive o parágrafo vai seguir explicando melhor essa última frase aqui. Bom, até aqui o parágrafo apresenta a caracterização da vingança. Ela é um hábito remanescente de costumes bárbaros, um sentimento. É um hábito próprio de espíritos e homens com certo estado de atraso em relação à conduta moral. E, tendo apresentado essas características da vingança, a coloca em oposição ao espiritismo, em oposição ao cristianismo. Vamos seguir agora para a segunda parte desse parágrafo, ainda do primeiro parágrafo, ainda teremos mais uma, Então, esse parágrafo nós dividimos em 3 partes. Com efeito, bem, sendo assim, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, olha aqui, fatal e cega paixão é a vingança. Aquele que se entrega à vingança, que é uma fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos. Segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Então, aqui nesse segundo parágrafo, na segunda parte ainda do primeiro parágrafo, a vingança é definida como uma paixão, um sentimento ardente. Todos nós sabemos o que é viver uma paixão. Sentir um sentimento ardente que comanda as nossas atitudes, que nos força a ter determinadas ações. Então, uma definição forte aqui do que é a vingança. Bem, a conduta descrita aqui nesse parágrafo é bem conhecida de todos nós.
A vingança é aberta, não é? Quando a pessoa é, ou se julga pelo menos, ser o mais forte. Aí ele cai como uma fera sobre o outro, a quem julga ser seu inimigo. Aí a vingança é aberta, porque a pessoa sabe que não falhará na sua tentativa, e então ela se coloca à disposição dessa tarefa, né? Então basta que a presença do inimigo, né, desperte nele a paixão, a cólera, o ódio, e ele realmente se entrega a essa agressão da vingança de várias formas, né? Bom, então ela é aberta, ou então ela é velada, fundamentada em aparências hipócritas. Aquele que por fora finge que perdoa, como dizíamos anteriormente, mas que guarda nas profundezas do coração maus sentimentos. Olha lá, toma caminhos escusos, né? Caminhos escuros, caminhos que não são bem vistos, caminhos que permitem fazer às escondidas aquilo que ele quer fazer, que é a sua vingança. Olha lá, segue escondidinho o seu inimigo, perdão, né? Segue seu inimigo de forma que o inimigo não possa percebê-lo, para que ele de nada desconfie. E espera esse momento, que é um momento azado, né? Esse momento em que é um momento propício para a pessoa se vingar. A gente percebe aqui que a hipocrisia tem um papel fundamental nesse tipo de vingança, pois a conduta hipócrita é aquela na qual a pessoa diz que perdoou, ela prega o perdão, mas, ao contrário daquilo que ela prega, ela age em sentido de se vingar. Essa conduta, inclusive, foi condenada por Jesus, né? Jesus, certa vez, se voltou a alguém e disse: hipócritas, vale a pena o estudo, vale a pena olhar em que situação Jesus se referiu dessa forma àqueles que perguntavam alguma coisa a ele, né? Justamente por causa dos malefícios que a hipocrisia produz, que ela gera. Então Jesus condenou a hipocrisia porque ela faz com que a pessoa tenha atitudes ruins, perniciosas. E aqui o Evangelho agora está bem explicado porque que aquele que não perdoa não pode se chamar cristão. Porque ele às vezes até prega certos princípios, mas na hora de praticá-los ele não faz. Bem, então agora o parágrafo acrescenta ao que já foi explicado os modos de ação daquele que se vinga, quando é mais forte e quando não é o mais forte, que inclusive é o mais comum, né? Ele se vinga assim às escondidas, de forma velada, para que ninguém perceba, para que ninguém saiba que ele está se vingando. Então vamos à última parte ainda desse primeiro parágrafo. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra, e nas afeições. Então olha lá, né? Então quando o ódio da pessoa não chega aos extremos, né, que nós vimos anteriormente, ele ataca o seu inimigo em dois pontos, né? Na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Bem, então, nessa terceira e última parte desse primeiro parágrafo, né, que é a separação nossa aqui, para ficar um pouquinho mais fácil da gente acompanhar, agora a gente vê aqui uma terceira forma de vingança, né, ou uma forma de vingança que ataca a honra e as afeições. Vimos anteriormente, né? Porque eu disse uma terceira forma? Porque anteriormente, ou a vingança direta, ou a vingança às escondidas, né? A vingança aberta ou a vingança velada. Essa daqui é um tipo de vingança que vai atacar a pessoa na sua honra
e nos seus sentimentos, nas suas afeições, naqueles que ela mais ama. Então, essa pessoa não recua diante de uma calúnia, espalha insinuações, espalha fofocas, né, em todos os lugares, e assim, a consequência que essa pessoa vive, aquele que é o alvo da vingança, né, a consequência daquele que é o alvo da vingança, que nós dizíamos ainda no início, vive, é essa daqui. O perseguido se apresenta nos lugares onde passou o perseguidor e encontra pessoas frias naquelas que eram seus amigos. Não encontra mais a simpatia, a ajuda naqueles que antigamente o tinham em grande consideração, né? Então, essas são as consequências desse tipo de vingança, que também é velada. É velada contra honras, contra a honra, contra os afetos. É uma vingança que destrói partes fundamentais da vida alheia, causando prejuízos enormes, pelos quais aquele que se vinga será certamente responsabilizado pelas leis divinas, né? Ele pode se vingar às escondidas dos olhares dos homens, mas nunca da lei divina. Aqui no final do parágrafo a gente vê que vingança desse tipo é covardia. É uma vingança covarde. Bem, a vingança é sempre covarde, não é? Ou, como a gente viu, só se ataca abertamente quando se sabe que é o mais forte, senão se ataca de forma velada. Então a vingança é sempre covarde. Se eu sou o mais forte e ataco, eu sei o resultado. Sei que vou vencer. Se eu sei que não sou o mais forte, ataco às escondidas. Se não me dou ainda satisfeito com isso, ataco a pessoa em sua honra e em suas afeições. A vingança é sempre covarde. Por que ela é sempre covarde? Pelo seu próprio modo de ação e porque é mais difícil reconhecer e enfrentar e consertar erros, é mais difícil perdoar do que procurar alívio dessa paixão, desse sentimento forte em nós através da vingança. O sentimento vem e a gente não quer fazer força para perdoar. A gente quer se vingar, o caminho da vingança é mais fácil. Como se isso fosse trazer alívio ao sentimento de vingança, né? Sabemos que não traz. Muito bem, então esse primeiro parágrafo, de um modo geral, caracteriza a vingança, a define como sendo uma paixão, apresenta os seus modos de ação e as consequências para quem a sofre, colocando-a em oposição ao ensino cristão, ao ensino espírita. Então esse é o resumo do nosso primeiro parágrafo. Segundo e último parágrafo da instrução, então, aqui, do Espírito Júlio Olivier. Fora, pois, com esses costumes selvagens. A gente tem que abolir da nossa sociedade, de nossa conduta, esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse, jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Vejamos, né, que todos nós temos ainda impulsos que nos levam à vingança, né? O finalzinho desse parágrafo pode parecer um pouco confuso. Ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar, né? A gente não pode imaginar que um espírita ouse, em tempo algum, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Pode parecer aqui a frase não ficou muito bem construída, né? E aí a gente pode atribuir uma possível confusão ao significado dessa frase a talvez uma tradução um pouquinho infeliz. A tradução que nós usamos aqui sempre está disponível na descrição do vídeo para download em PDF diretamente do site da FEB, da Federação Espírita Brasileira. No entanto, essa tradução, nesse instante, não foi muito feliz com essas palavras, né? A melhor tradução, uma tradução talvez um pouco mais fácil de se entender, seria: até aqui tudo bem, né? A gente não pode pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro, né, jamais futuramente, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Aí a frase ficaria mais clara com a ideia geral do texto, né?
Um membro da família cristã não pode ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. É isso que ele quer dizer aqui. Esse parágrafo conclui a instrução rechaçando, negando qualquer tipo de vingança. Para o espírita é muito importante lembrar disso. Nós podemos sim ter o impulso, pois ainda somos imperfeitos. No entanto, a gente precisa escolher sempre o perdão. Nós precisamos escolher sempre perdoar. São costumes selvagens antigos que precisam ser abolidos da nossa sociedade ao custo, para nós espíritas, de não sermos indignos de estarmos nas falanges de espíritos que, encarnados ou desencarnados, que estudam a doutrina espírita que diz que sem caridade não há salvação. Então a gente precisa estar muito atento a isso, para que a gente possa cumprir os ensinamentos do Evangelho, que são ensinamentos de melhoria de vida para todos nós. Precisamos estar atentos a eles, procurar cumpri-los. Vingar-se não é atitude cristã. Quem está no caminho do Cristo deve se esforçar para deixar esse sentimento e essa atitude no mais longínquo passado, aperfeiçoando-se cada vez mais. Quando nós nos vingamos, ao invés de vivermos o sentimento tranquilo e sereno, experimentado por aquele que perdoa, na verdade nós passamos a nos render a esse sentimento destrutivo que é essa paixão chamada vingança. Então, para nós espíritas, perdoar sempre, buscando forças em nós mesmos para cumprir esse objetivo, que é voltado diretamente ao ensinamento do capítulo, Amai os vossos inimigos. É preciso perdoar, é preciso estar de bem consigo mesmo, com a vida e com o próximo. Queridos e queridas, muito obrigado pela companhia mais uma vez no estudo. Esperamos que tenha sido de bom proveito a todos. Deixamos o nosso fraterno abraço e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. Continue estudando o Evangelho conosco e tentando praticá-lo na vida. É assim que nós mudamos o nosso íntimo e o planeta no qual nós vivemos. Abraço fraterno mais uma vez a todos.